Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 2. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Versículo capítulo 2, versículo 5 de 2 Coríntios diz: Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele. Isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é a hora de perdoá-lo e confortá-lo. Contrário, pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. Diga comigo, tristeza excessiva. Fala, depressão. Peço, portanto, que reafirme o seu amor por ele. Diga assim, reafirmar o amor. É decidir. É se esforçar. É lutar por isso. Versículo 9 diz: Eu lhes escrevi naquela forma para testá-los, a vez de seguirem todas as minhas orientações, para ver se seguiam as minhas orientações ou as minhas instruções. Se vocês perdoarem este homem, e também eu, Paulo, perdoarei. Quando eu perdoá-lo, o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Diga que sim, sobre nós. Pois conhecemos os planos malignos. A Conferência da Graça é uma conferência anual, é o nosso segundo ano. É uma conferência da casa, é uma conferência dessa igreja, e é uma conferência para falar de liderança. Por isso o pastor Eduardo recebeu uma palavra ontem de Deus, para falar sobre que Deus estava levantando líderes ontem. E esse texto de Paulo, ele manda a segunda carta de Corinto, aquela igreja que agora estava nascendo. Era uma igreja que passava por um processo de uma cultura local muito forte. Além da cultura que eles tinham de agora abandonar os outros deuses que serviam, a idolatria, o paganismo, Paulo, ele escreve essa carta para falar de um problema. Problema esse que um homem havia cometido um incesto. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que a primeira interpretação seria essa, que tinha um homem na congregação da igreja que havia cometido incesto e era necessário tratá-lo, era necessário tirar ele de algum cargo que ele tivesse para não expor aquela igreja. A segunda interpretativa que existe é que surgiu um outro ofensor, que podia ser uma outra pessoa que causou um tipo de mal durante a viagem de Paulo, que ele diz que foi uma visita dolorosa, e nós vamos ler isso. Baseado nessas afirmações, eu queria que vocês abrissem comigo agora, para a gente entender um pouco mais, em 1 Coríntios, capítulo 5, no verso de número 1, que diz: Comente-se por toda parte que há uma imoralidade sexual em seu meio, imoralidade essa que no meio dos pagãos praticam, soube que um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta, como pode se orgulhar disso? Deveria lamentar-se e excluir da comunidade o homem que cometeu essa ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, eu estou presente em espírito, que estivesse aí. Já condenei esse homem, em nome do Senhor Jesus. Convoquei uma reunião, estarei com vocês em meu espírito, e o poder do nosso Jesus também estará presente. Entreguei esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom em se orgulharem disso. Olha, gente, que afirmação dura.
Não percebe que esse pecado é como um fermento que leveda toda a massa? Olha o verso 7 comigo. Livre-se de todo o fermento velho, para que seja uma massa nova, sem fermento, e de fato são. Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não como um velho pão, com fermento, com a maldade, com a perversidade, mas com o novo pão da sinceridade, da verdade, sem nenhum fermento. Verso 9, quando escrevi isto, disse que não deveria se associar com pessoas que entregam-se à imoralidade sexual. Verso 10, com isso, porém, não me referi ao descrente que vive na imoralidade sexual. Olha isso, gente, são avarentos, exploram uns aos outros, adoram outros ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar tipo de pessoas como essa. Então é impossível no nosso hall de relacionamento não ter tipo de pessoas como essa. Nós vamos conviver, são 8 bilhões de seres humanos. É natural que nós vamos ter amigos que não são cristãos, que não adotaram a fé, como Paulo está dizendo, e seria impossível não ter no nosso ambiente, no nosso tipo de relacionamento, pessoas que adoram outros ídolos, pessoas que entregam a sua vida à sexualidade. Impossível, era mais fácil tirar vocês desse mundo. E termino minha leitura, para a gente entrar aqui numa interpretação um pouco melhor. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a mim julgar os de dentro. Presta atenção nisso. Deus julgará os de fora, portanto, elimine o mal do meio de vocês. Presta atenção numa coisa. A segunda carta, ela refere que Paulo está falando de perdão. Falando para que esses irmãos agora que foram alcançados, e é necessário falar que perdão é remissão. É a pena e a ofensa e a dívida que eu tinha foi paga, isso é perdoar. Então, quando a gente fala sobre perdão, que é um princípio dado a nós, primeira coisa que eu quero dizer, e vou ler o texto, não preciso de abrir por causa do horário, é que 2 Timóteo 3,1 diz que nos últimos dias, tempos terríveis e difíceis, haveria alguns tipos de pessoas nesses últimos dias. Tipo de pessoas como essa que a Bíblia escreve. E diz para nós, no verso 3, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Presta atenção nisso. Tipo de pessoas como essa que a Bíblia descreve, será natural no nosso relacionamento. Agora, a gente precisa pensar agora como igreja. Nós que fomos salvos e perdoados por Jesus, precisamos ter um comportamento necessário dentro disso que eu estou falando com os irmãos, é que nesses dias, nós como cristão, não devemos desentender e permitir que essas discussões que acontecem no meio da igreja, por coisas hienas que existem, fazer com que a igreja perca a importância do lugar de cura e de restauração para as pessoas. A gente percebe que nós estamos lidando com pessoas mais difíceis nesses dias, que comigo é uma vez só, não tem boi. Nós estamos lidando com um tempo de as pessoas estarem duras, que elas perdoam, presta atenção que é perdoar, está do lado, mas não está dentro de volta. O sentimento não foi restaurado. Estar ferido na vida emocional atrapalha o processo de completude e de perfeição, aonde nós vamos estar perfeitamente com Cristo lá no céu. Mas antes, a igreja não sabe mais perdoar. Parece que nós desaprendemos essa palavra. A gente muitas das vezes olha esse texto como esse, um esfriamento. Falando disso, as pessoas que hoje governam a igreja, os pastores, o presbitério local, nós precisamos entender que se eu e você não ensinarmos às pessoas o que é perdão, elas não vão conseguir perdoar o dia que falharmos com elas. Porque o texto é claro. Haverá dias que as pessoas são incapazes de perdoar. Existem problemas e problemas. E Paulo começa a ensinar essa igreja o seguinte: a maioria de vocês se opõe a esse homem ou outro homem que causou mal a Paulo em alguma viagem. Porém, a gente nota na primeira epístola, no capítulo 5 agora, no verso 1, que Paulo começa a falar assim: eu condeno esse homem. Eu condeno o pecado desse homem. Eu entrego a ele, a Satanás, o corpo dele. Porque quando pecamos na imoralidade sexual, nós usamos o nosso corpo. Paulo explica muito bem em 1 Coríntios, no capítulo 3.
E no capítulo 6, ele fala que aquele que deita com uma prostituta se torna um corpo com ela. Ele começa a falar termos como esse aqui, ó. Aquele que está em Cristo é um espírito só com Cristo. Há uma unidade espiritual de você com Jesus. E quando ele fala sobre isso, presta atenção, a imoralidade sexual, ela está aflorada na nossa geração. O mundo é sexualizado, as propagandas é sexualizada, até mesmo isso acaba reverberando dentro da igreja. Quando a gente fala sobre casamento, não é porque que a gente quer colocar um jugo em você, é porque é natural de uma pessoa que serve a Cristo honrar a pessoa que está amando e servindo juntamente com ela. Paulo escreve sobre isso para que eu e você pudesse entender uma coisa: a repreensão significa advertência. Na primeira epístola, no capítulo 5, ele começa a repreender atitudes como essa. Um irmão comete incesto com a madrasta. Talvez ele era um líder, e presta atenção numa coisa que um dia no passado eu passei por isso, como igreja. Pastor, você não está sendo duro com essa pessoa? Eu disse assim: filho, ele não era um membro de uma igreja. Ele era um líder de um departamento dentro da igreja. E quando tratamos uma pessoa que é o tal do banco, a gente não precisa expor, mas precisamos tratar. E Paulo está ensinando exatamente esse tratamento. Como tratar sem expor. Mas pastor, ele leu o pecado do homem. Acabamos de ler com o senhor. Mas vou explicar um pouco mais. A maioria das vezes, nesse caso, dentro da nossa igreja, aqui local, às vezes a gente não sabe lidar com isso. Porque a gente acaba entrando no lado da amizade. Daquela pessoa fez o bem para mim. E como o pastor está corrigindo ela fazendo isso? E aí eu expliquei uma vez, eu disse: quando você serve como líder, não é só a pregação, é o exemplo, é o testemunho que vai antes. Esse irmão, ele perdeu a autoridade de testemunha como líder, e eu como pai espiritual e líder dele, preciso restaurar novamente ele para esse lugar, para que novamente ele seja integre ao ministério que Deus deu a ele. Quem me ouviu? O tratamento é esse. Quando Paulo adverte, ele traz aqui uma advertência, ele está dizendo o seguinte: a reverência na disciplina eclesiástica, Paulo instrui que os coríntios aplicam a pessoa mencionada no capítulo 5, que é o seguinte: levar os irmãos ao arrependimento, trazer temor à igreja, tratar ministério como algo sério, não como algo superficial. Tratar o lugar de cura como alguém que foi preparado, capacitado por Deus, porque eu creio que nesses dias Deus levantará uma igreja sarada para sarar outros. Uma igreja ferida é uma igreja que está sangrando, ela jamais vai conseguir sarar outros. Se eu e você tem coisas guardadas, precisamos abandonar hoje. Provérbios 28:13 diz: quem oculta os seus pecados não prospera, mas quem confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Pecados ocultos na alma faz com que eu e você entre em depressão. E vamos voltar para a carta para eu não perder o que nós estamos falando. Quando Paulo remove, a igreja sente, porque era alguém importante. E ele diz o seguinte: pecados como esse não tratado é como um fermento, começa pequeno e daqui a pouco leveda toda a massa. Daqui a pouco toda a igreja está em pecado nesse tipo de pensamento, atitude, divisão. Começa a promover no corpo de Cristo uma desunidade, começa a promover no corpo de Cristo murmuração, começa a promover no corpo de Cristo enfermidades físicas, até mesmo espirituais, e a gente perde o ambiente espiritual saudável da igreja. Por isso é necessário confronto, por isso é necessário tratamento, por isso é necessário exposição. Quando eu e você entendemos isso, é para gerar temor na igreja. Não é contra a pessoa que nós estamos, é contra o tipo de pecado que está sendo feito, porque vivemos a Bíblia Sagrada. Se a Bíblia Sagrada nos ensina e temos a fé nela, ela também corrige, nos exorta e nos santifica. Isaías 55:7 diz uma coisa: o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Você percebeu que ele diferenciou? O ímpio abandone o caminho, conduta, exemplo. Pensamento é um homem mau. O homem mau pode estar sentado me ouvindo hoje. A mulher má pode estar sentada me ouvindo hoje.
maquinações, pensamentos. Por isso que Paulo em Colossenses capítulo 3 ele diz: leve consigo todos os seus pensamentos a Cristo, busque o que está no alto, onde Cristo está, na destra de Deus. Aí o texto de Isaías 55, 7, parte B, ele diz: volte-se para o Todo-Poderoso, ao Senhor, Ele tem misericórdia de você. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoa de bom grado. Eu sei, Deus te perdoa, mas a igreja não está preparada para perdoar o seu erro. Porque eu como líder, talvez nós como líderes na nação, ou como líderes locais de uma igreja, não ensinamos o povo a praticar perdão. E quando precisamos do perdão da igreja, a igreja faz o que Cão e Jafé fez. Quando o seu pai Noé, ele toma muito vinho, depois que o mundo recomeça com o cara. Irmão, pensa, o mundo acabou. Deus resetou o mundo com o cara. E aí ele vai, faz uma vinha, se embriaga da própria vinha que plantou. Então ele está bêbado, nu. Cão vai lá e expõe a nudez do pai. Quantos filhos espirituais fazem isso na igreja? Quantos pastores estão passando, talvez não com bebedeira, talvez um tipo de erro que comete, em vez de a gente ser como Sem e Jafé, andar de costa, olha para mim, e não olhar para a nudez do pai, e colocar uma roupa. Quem está me ouvindo o que eu estou falando? Deus levantará essa geração hoje, que não vai expor o pecado de um dos outros, e nem do pai espiritual, nem da igreja que congrega, mas terá vestes sagradas, e graça, autoridade e perdão, dizendo: você pode estar embriagado, você pode ter errado comigo, mas Deus me deu graça para perdoar você. Se nós não, pode perceber, na internet não fala mais de perdão, fala cura interior. Irmãos, perdão é um princípio. Se nós somos igreja que fomos perdoados. Eu vim aqui dizer, perdão total na igreja é um manifesto pela unidade da igreja. Quando a igreja é perdoadora, a igreja anda em unidade. Colossenses capítulo de número 3, 13 diz: sejam compreensíveis uns com os outros, perdoe os que ofenderam, lembra-se que o Senhor te perdoou, de modo que vocês também perdoem. Continuo, versículo 14: acima de tudo, revistam-se do amor, para a harmonidade e unidade entre vocês. Aí ele continua no verso de número 15: permitam a paz de Cristo governar o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz, e sede agradecido por isso. Aleluia, vocês estão aí? Deus te dará graça para perdoar e ser perdoado. Pastor, como treinar? Orando. Pai nosso, que estás no céu, não foi lá? Perdoados sejam as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Sem orar, eu não vou conseguir ter esse sentimento espiritual restaurado na minha emoção, porque eu vou lembrar do que fez, não do que deveria ser feito. Eu vou estar ferido pelo que fizeram comigo, não do que Cristo me ensinou. E hoje Deus quer curar o seu coração para perdoar teu pai, tua mãe, teus irmãos. Deus quer perdoar hoje. Deus quer trazer graça. Alguém está me ouvindo aqui? Deus quer trazer graça para perdoar. Uma igreja perdoadora é uma igreja que luta pela unidade. Uma igreja que perdoa é uma igreja família. Uma igreja que olha e fala: meu irmão, você é uma pessoa caída, imperfeita, por isso eu estou aqui. Eu sou o feedback seu, meu irmão. Por isso que Paulo começa a falar, ele deu um feedback para a igreja, olha, e não só isso, ele fala assim: olha, presta atenção, ao primeiro instante, sem ouvir a história do homem, vamos construir. Paulo está errado. Nossa, pastor, você está falando disso? Estou. Ao primeiro instante ele tratou o pecado. Ele diz: eu condeno esse homem. Eu condeno esse homem. E ele diz o seguinte: entrega o corpo dele ao diabo para que a alma seja salva. A salvação não está comigo, Paulo, a salvação está com Deus. O que vai acontecer com ele, com o corpo, não é o corpo físico somente. Ele está falando o seguinte: o comportamento, como ele vai ser tratado, não convém eu saber, porque não tem como eu e você prever o que vai ser do nosso futuro. Mas eu sei que toda decisão, e semeadura hoje, será uma colheita amanhã. Vocês estão aí, gente? Posso ir mais profundo? Ele fala: livre-se de pecados da imoralidade.
A tal da rainha querendo fazer livro LGBT para crianças. A gente ouve como se fosse algo natural. Eu quero dizer que Deus tem uma tampa para cada panela. E que você não precisa dar o seu corpo para um menino, ou para um garoto, ou uma garota, ou um adolescente, para mostrar que o ama. Você precisa se preservar e guardar a sua vida para alguém que Deus está preparando para você. Imoralidade sexual, cara, ela destrói uma igreja. E quando Paulo fala dizendo livre-se, porque o nosso Cristo, ele faz uma análise aqui profunda da Páscoa. Ele fala que Cristo é aquele pão sem fermento que libertou o povo, para mostrar que Deus estava tirando o povo com mão forte e rápida do Egito, livrando ele do Egito. Então ele fala assim: do Egito espiritual e cativo que vocês estavam, Jesus Cristo morreu da cruz, para que vocês fossem livres de todo pecado como esse. Cristo é a vossa Páscoa, a sua libertação. Por ele nos libertar, o verso 8, celebramos a festa, sem fermento. Agora, vamos voltar um pouquinho mais, lá em 2 Coríntios 2:5. Ele diz o seguinte: esse homem me magoou. Aí fala da mágoa, sentimento. Ele não magoou somente a mim, magoou vocês. Esse homem me causou preocupações, perturbações. Verso 6, a maioria de vocês ou se opôs a ele como eu, nós o castigamos. Mas o verso 7 ele diz: agora porém é hora de perdoar e confortá-lo. Irmão, assim como abre a ferida, Deus dá o processo para trazer cura também. Jó 5 diz: o Senhor abre a ferida, mas as suas mãos o cura. Precisamos muitas vezes ser feridos com algumas pessoas, porque são pessoas. Precisamos passar por isso e amadurecermos, porque é necessário esse lugar. Sem ferida não há cura. É necessário entendermos isso na nossa vida, que nessa terra nós vamos ter que perdoar muitas vezes as pessoas e confortá-las, porque ao contrário aconteceu com ele. Ele seria vencido de tristeza e depressão. Agora Paulo foi renovado por esse irmão. Paulo diz o seguinte: eu vou agora executar princípios que ele agora começa a nos ensinar aqui. Presta atenção numa coisa. Ele diz o seguinte: esse irmão, se não fosse perdoado, ele entraria em tristeza profunda. Perdoar e consolar no propósito da disciplina eclesiástica, diga comigo, é trazer arrependimento, restauração e disciplinado. Desculpa, uma ética ou disciplina. O perdão sempre tem esse lugar, essa conotação, porque ele faz com que o homem abra a mão do orgulho que carrega. Então você precisa, eu e você, entendermos que não somos perfeitos, e que em algum momento nós vamos tropeçar numa pedra errando com alguém. Presta atenção nisso. Assim como Cristo nos instrui em Mateus 18:15, vou ler: se seu irmão pecar contra você, fale com ele em particular, chame a atenção dele do erro que cometeu. Se ele te ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Primeiro ponto, Jesus ensina corrigir uns aos outros. Agora eu pergunto: um coração que não reconhece a advertência, a disciplina, a correção, não é uma pessoa maleável. É um discípulo petrificado, é um discípulo incorrigível, é uma pessoa imperdoável, é uma pessoa que não aceita ser corrigido. E o texto é claro que nós como irmãos, não está falando de líder não, ele está falando nós como irmãos, quando vê algum irmão cometendo um erro, chame ele em secreto, ensine ele. E eu e você, que estamos sendo corrigidos, temos que ter humildade para receber a correção. O texto primeiro incentiva o quê? Levar o secreto. Segundo ponto que nós vamos andar, eu quero correr um pouco mais por causa da hora, 16, ele diz: mas se ele não ouvir, consigo dois ou três, fale com ele novamente, para que tudo, leve com você 2 ou 3, fale com ele novamente, para que tudo possa dizer, com confirmação de 2 ou 3 testemunhas. Aí você pega, eu já fiz isso aqui nessa igreja. Um dia eu peguei uma irmã e falei assim: ó, vem aqui fulana, vem aqui Beltrana, está acontecendo tal coisa, tem uma pessoa falando mal de vocês aqui dentro, ela está no culto. Peguei as duas, levei até a irmã, falou assim: agora você pode falar mal delas, na frente dela. Só que eu não fiz isso no púlpito, eu fiz lá no C. Essa irmã, obviamente, ela não aceita, porque somos pessoas que não fomos treinadas a perdoar. Vocês estão me ouvindo?
Treine seu coração a perdoar, cara. Treine seu coração a ser grato. E o texto é claro, é Jesus nos instruindo, dizendo: leve 2 ou 3 pessoas para testemunhar, para que haja um julgamento correto. E quando Paulo diz assim, olha para mim, quando ele diz o seguinte: eu não julgo os de fora, mas os de dentro, ele está dizendo que tem um julgamento equilibrado. Não é julgar a pessoa, mas o erro cometido. E aí isso que Paulo está nos ensinando é o que Jesus falou. Ainda assim, se ele recusar o ouvir, apresenta o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate como gentil ou um publicano. O que acontece nessa terceira etapa? Sair da igreja. Não estamos expulsando da igreja. O certo, o que a igreja deveria fazer se a pessoa não ouve? Expor ela a publicar. Fala alto comigo, expor ela a publicar. Irmãos, olha, esse irmão cometeu um pecado, mas o que fazem aí fora? Parece que lê a Bíblia de trás para frente. Expõe primeiro e depois perdoa. Sabe o que vai acontecer? A vida daquele irmão se torna um inferno na igreja. Ele fica com carta marcada, as pessoas nunca mais vão dar credibilidade para aquele irmão. Por isso é necessário corrigir no C. Vocês estão me ouvindo o que eu estou falando? Esse é o último caso. Como a gente não tem coragem de expor o problema na igreja, estou falando geral, tá, gente? Não estou falando de um problema da nossa igreja, em todo lugar. Quando a gente coloca a exposição do pecado da pessoa, presta atenção nisso aqui, a igreja fica marcada. Então a gente não tem coragem de fazer. O que a gente faz? Irmão, é o seguinte, vamos orar, fica com a gente. O irmão começa a ficar ali, triste. Não tenho mais ministério nessa igreja. Fui abandonado. Quem está me ouvindo o que eu estou falando? Vai causando tristeza na alma. Daqui a pouco ele começa a se juntar com os outros feridos, começa a caluniar, difamar. Quem está me ouvindo, gente? Isso só acontece lá no Rio de Janeiro, né? Na igreja de São Paulo não acontece. Isso não deveria ser um modelo. Qual o modelo? Perdoar. Trato você. Por isso eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui. Se um dia você for liderar algo na sua igreja ou aqui mesmo comigo, não trate a pessoa no banco sem discipular ela. Está de disciplina, colocou de banco por algum erro, tudo bem. Está acompanhando? Não está acompanhando. Então traz a pessoa de volta, senão ela vai morrer no banco. Quem me ouviu? 2 Coríntios 5,10 vai dizer: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras, praticadas por meio do corpo, que sejam boas ou más. Há um trono de julgamento, igreja. Não há espaço para sermos vingativos. O amor de Cristo deve expressar em nosso meio. Não há espaço mais para a gente viver uma vida fora. As consequências que nós estamos vendo nesses dias, nós vamos aguardar sim. Não aguardar ser julgado por pecado que não perdoamos, mas ser julgados aqui, tratados aqui, corrigidos aqui e perdoados aqui. Porque senão haverá um trono. O fracasso contínuo de não perdoar trará juízos quando apresentarmos diante do Senhor no trono. Vocês estão comigo? Vou ir para o meio da mensagem, escute. Quando acontece um pecado, agora individual, um casal ou uma pessoa solteira, cara, confessa para Deus e para o seu líder. Procure alguém, põe para fora, trata isso, porque a Bíblia diz: confessais os pecados uns para os outros e orais para que sejais curados. Deus vai restaurar esse lugar de confiança. Nós precisamos treinar o nosso coração. Quantas vezes, irmão, fui brigando com a minha esposa, eu tenho 9 anos de casados, 15 anos com a mesma namoro, noivado e casado, 15 anos juntos. Agora preste atenção, houve momentos da sua vida como casais, agora eu falo para os casais. O problema de nós ficarmos com orgulho ferido e não perdoar é que a gente não desfruta. A gente fica magoadinho. A gente fica com raivinha, dorme sem se falar. Quando na verdade deveria estar juntinho, experimentando o amor um do outro, porque a vida é curta. Vocês me ouviram o que eu estou falando? Cara, a vida que nós estamos vivendo na terra, ela é curta, ela é passageira, ela vai rápido. E eu oro para que você desfrute dela da melhor maneira possível. Nós precisamos entender que em vez de nós ficarmos magoados, prefiro perdoar.
Há algo muito errado no meio da igreja. No lugar que deveria ser um espaço de cura e de restauração, tem mais feridas. Sim ou não, gente? O louvor que nós cantamos aqui, ele pode ser expressado para Deus. Muitas vezes estamos chorando por causa dos nossos problemas circunstanciais. Estamos talvez depressivos, tristes, machucados. Aí a gente canta o louvor, nos emocionamos. Mas a falta de perdão ainda está aí. Deus está dizendo, arranque ela hoje da sua vida. Decida lembrar das pessoas que você magoou. Eu oro para que haja uma unidade no corpo da igreja. De fato, irmãos, estar ferido e ferir outros, a Bíblia fala claro, um cego não guiará outro cego. O perdão nos cega, a falta de perdão nos cega. Quem não perdoa está endurecido, não chora mais, não se quebranta, não tem uma transformação do novo nascimento. Te amamos, meu lindo, fica aí, tranquilinho. Presta atenção aqui, olha para mim, gente, olha para mim. Muitos cristãos cinicamente aceitam o que é inevitável e entristece a Deus, cara. A gente sabe que tem que procurar esse lugar, mas não fazemos. A gente sabe, Deus já nos falou, já nos ensinou. A gente ouve pregações na internet. Poxa, peraí. Se eu fui ferido por um líder e ouço líderes da internet que me mandam perdoar, o que essas mensagens estão valendo para mim? De nada. Vocês concordam? Quem não perdoa, apodrece por dentro. Quem não perdoa, morre de depressão. Problemas psicomáticos, problemas emocionais são causados por ferida ou por falta de perdão. Mágoas. Tem um texto de Hebreus que diz o seguinte, que não nasça sobre vós, no vosso coração, raiz de amargura, que priva vocês de receber a graça divina. A graça não penetra no coração magoado. Vocês estão me ouvindo, gente? É necessário olho no olho. É necessário restaurar isso. Deus vai trazer hoje sobre nós a graça e o perdão nesse lugar. Mateus 6,37 diz, não julguem para não ser julgados. Jesus nos ensina. Não condenem para não ser condenados. Perdoem e serão perdoados. Olha o 38. Deem e recebam. Quer receber perdão? Então perdoe. Aí ele diz, sua dádiva, o seu dom retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais e transbordante, derramada sobre vocês. Quando alguns pastores leem sobre isso, oferta, eles estão pregando mal para você. Só que não está relacionado a dinheiro, está relacionado a amor e perdão. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Lembra que Jesus falou, quem mais foi perdoado, mais ama. A expressão de um amor de uma igreja tem a ver com quanto essa pessoa olha para a cruz, vê o seu pecado perdoado e faz com que aquilo seja reproduzido na vida dos outros. Quer ser um bom líder? Prepara para perdoar muitas vezes, para se magoar muitas vezes, para ser ferido muitas vezes, mas para perdoar muitas vezes, para se arrepender muitas vezes, para encorajar muitas vezes e para lutar a unidade da igreja muitas vezes também. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então o que a pessoa faz? Ela sai da igreja ferida, vai para outro lugar ferido. O que ela vai fazer lá? A mesma coisa, porque é um líder falho, é irmão falho. Mas Deus está dizendo que vai matar o orgulho hoje. Vai arrancar essa igreja orgulhosa, vai tratar ela na palavra e vai falar, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achará descanso para vossas almas. A alma só tem descanso em Cristo se tivermos humildade de perdoar quem nos feriu. Não dá mais para você não falar com seus pais, liga para eles. Esses dias eu peguei meu celular, mandei muitas mensagens. Eu falei, essa não ficou boa, vou mandar outra. Essa não ficou boa, mandar outra. Quer saber, não vou mandar mais nada. Mandando mensagem para o meu pai. Revoltado eu estava.
falando um monte na mensagem: você me esqueceu, você me abandonou, cadê você? O Mateus está crescendo no Senhor. Vontades que eu tinha de falar para ele. Sabe o que o Espírito Santo falou? Perdoa ele. Sabe o que acontece com a nossa geração? Vontade. Então toda vontade da carne comina em ferida. Toda vontade do Espírito comina na cura. Qual é a vontade que está te governando? Na verdade, eu não sei como ele está do outro lado, o que está acontecendo com a vida dele. Não deveria expor a minha indignação, deveria levar ao lugar de perdão, falar: pai, estou com saudade, sentar na mesa, comer um macarrão, conversar e restaurar o relacionamento. Sim ou não, gente? Aí nós temos casais maus no futuro, casamentos destruídos. Porque filhos que não são bons aos seus pais e honram eles, serão péssimos homens e mulheres, maridos e piores esposas. Talvez agora não, porque no começo é paixão, é amor, mas o casamento tem um processo. Vai faltar dinheiro algum dia no casamento. Talvez um vai estar trabalhando, o outro não. Aí o outro é mandado embora, o outro começa. Como é que faz? Quem me ouviu o que eu estou falando? No meio dessa curva, se não há maturidade, se não há uma conversa, aí a pessoa perde o pai, perde a mãe, aí ela começa a ter problema no casamento. Aonde ela vai bater? Na igreja. Só que a igreja está muito acostumada com o seu cultinho, com a sua ferida, com o seu clã, com o seu grupinho. E hoje não tem mais espaço para pessoas chorarem, falar dos seus problemas. Mas Deus restaurará o lugar pastoral, o lugar de cura, o lugar de restauração. Deus restaurará o lugar que você vai chorar e ser aliviado. Deus vai levantar pessoas na casa para curar você, para discipular você, para orar por você, para dar um ministério, entregar às suas mãos o que Deus te chamou. Discípulos maleáveis, é o que Deus quer nesses dias. Você é uma pessoa que perdoa fácil? Não, então tem que praticar. Não guarde mais mágoa. É câncer. É tomar um copo de veneno esperando que o outro morre, mas quem está morrendo é você. Não guarde mais. Seja sincero. Vocês estão aí? Palavra pastoral. Volta comigo no texto. Estou terminando. Verso 8. Peço, portanto, que reafirme o seu amor para com ele. Não é fácil lembrar dos anos que você foi esquecido, ou abandonada, ou abandonado, e tentar olhar para o mesmo homem, ou para o mesmo pai, ou para o mesmo filho, e falar assim: eu te perdoo. É Deus falando. Reafirmar é ponte de construção, igual José. É tempo, é orar. Quem me ouviu? Sair juntos, só os dois. Ter uma boa conversa. Porque você está tão composto do passado que você não está abrindo mais espaço para o amor que Deus quer derramar nesse tempo. Você orou por isso. Então Deus está dizendo: se você orou por isso, eu estou restaurando. Então perdoe e volte a amar. Eu vou fechar aqui num texto com você, que está no verso 9. Escrevi dessa forma para testá-los, se de fato vocês me seguem. Olha para mim, todo bom líder, ele vai analisar o comportamento da sua igreja, do rebanho, dos discípulos, se eles estão produzindo ou transmitindo o mesmo ensino que recebeu. E a maioria das vezes eu já ouvi: pastor, eu conheço o seu fruto, mas alguns que estão do seu lado não transmitem o mesmo fruto de ensinamento que eu aprendi com você. Isso não é vivendo de amor. Eu sei o que é vivendo de amor. Então olha para mim, Paulo testa, diga assim: Paulo testa a igreja. Se vocês perdoarem esse homem, eu também perdoo. Isso eu aprendi de um pastor, amigo meu. Ele disse assim: a igreja é difícil perdoar. Eu disse: porque lá não foi ensinado. Quer um exemplo? Vaso na mão do oleiro. Quando que se quebrou? Quando ele estava sendo depois de pronto ele vai para a prateleira. Se ele cair e quebrar na prateleira, por mais que colam ele, vai aparecer o trinco, ou que foi colado. Pode comerciar ele, mas todo mundo vai lembrar que há um trinco naquele vaso, sim ou não?
Sabe o que Deus está dizendo? Você vai estar aprovado, você vai estar tão pronto que você não pode mais cair nos mesmos erros. Que por mais que você faz muita coisa boa, vão lembrar daquilo que você fez. Pesa muito mais. Sim ou não, gente? Fala comigo, a igreja tem amnésia. Você sabia? Hã? Quem está comigo? Vou terminar. Ele diz: quando perdoei esse homem, faço isso na presença de Cristo, em favor de vocês. Paulo diz o seguinte: quando ele perdoou aquele homem em tudo, ele diz: porém tenho seguido as instruções, os discípulos de Paulo, eles deveriam receber essa palavra para transmitir esse ensino. Aí ele fala em 1 Coríntios 11:1, termino. Sejam muito imitadores como eu sou imitador de Cristo. Eu elogio porque vocês sempre têm lembrado de mim e têm seguido os meus ensinamentos e transmitido. Irmão, então olha para mim, olha o que a gente ensina. Se lá fora alguém dessa igreja reproduz diferente, a culpa não é nossa. Significa que não nos imita. É natural isso acontecer? Sim. Leia o 11 para a gente terminar. Em 2 Coríntios, abre de novo se você fechou. E vou chamar a banda aqui já para subir de novo. 2 Coríntios 2, 11. Leiam juntos comigo. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoreis as suas intenções. Olha para mim, todas as vezes que a igreja não perdoa, o diabo ganha vantagem. O inferno avança contra a igreja. Ele ganha espaço no meio dos irmãos, ele ganha espaço na mente dos irmãos, ele começa a lançar insatisfação, ele começa a lançar na mente das pessoas não perdoar, porque de fato a igreja não aprendeu. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer que nós vamos vencer o diabo, nós vamos vencer a nossa ferida, nós vamos vencer a mágoa e vamos receber o amor de Jesus Cristo e o perdão dele. Um dos ardis de Satanás e os seus desígnios é enganar os cristãos a não perdoarem genuinamente. O que é perdoar? É não esquecer. É esquecer, desculpa. Não, é lembrar, não sinto mais dor, porque agora eu resolvi o problema que me parava. Agora o diabo não tem mais vantagem no nosso relacionamento. Agora Satanás não tem mais o dedo de ferido de nos acusar, porque Cristo já nos santificou com seu sangue, já nos purificou e nos perdoou como igreja. A igreja precisa voltar a vencer no campo espiritual, mas sem perdão não vai vencer. Uma igreja que não sabe perdoar, ela não vence. A não ser essas igrejas, desculpa falar, que não pregam o verdadeiro evangelho, irmão. Vem fazer a campanha, vem fazer a tua bênção. Prega a verdade para as pessoas, que se ela fizer campanha, mas não amar o marido, ela pode até ir para o céu, mas aqui embaixo, ela teve o pior casamento da vida dela. Olha para mim, um dia me perguntaram: pastor, uma pessoa que teve problemas no casamento pode ser salva? Eu falei: sim, salvação não tem a ver com obra. Ela é salva, mas o casamento dela, o diabo arranhou. Os filhos foram derrotados, foram para as drogas. Quem está me ouvindo que eu estou falando? É essa geração que Deus vai levantar, uma geração sarada, curada, que prega o verdadeiro evangelho. Você precisa arrumar a tua casa, você precisa procurar emprego, você precisa ser um bom filho, precisa obedecer teu pai e tua mãe, precisa honrar teu marido, a tua esposa. Glória a Deus. A gente governa os caras na palavra no espiritual, mas não falamos da direção terrena para eles, das obrigações e deveres. Aí reproduz mal. Aí eu pergunto, olha para mim, você acha que nós vamos ter uma igreja perfeita com uma família imperfeita? Porque quem congrega aqui são famílias. Se na sua família não é uma família ideal, por que você está exigindo isso da igreja? Se nem na sua família você tem uma família ideal, cobrando perfeição. Quem está comigo? O diabo tenta dividir a igreja por essas artimanhas. Se eu te ferir, eu quero que você me perdoe. Mas não dá mais para você ficar magoado, cara.
O Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu sei que é difícil, mas por causa da cruz, olha para mim, Ele derramou o seu sangue para perdoar você. Então você não é digna de reter o perdão de ninguém. Você não é digno de reter o perdão do seu irmão. Façam tudo, se esforçam para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança ao qual vocês foram chamadas em uma só pessoa, um só Senhor, um só batismo. Vocês estão comigo? Primeiro nível de batalha espiritual na intercessão: todo intercessor tem que ser quebrantado. Todo intercessor não pode ser orgulhoso, porque todo intercessor tem que ouvir Deus. É que nem profeta, tem que estar aqui ouvindo Deus falar e falar: ah, Deus falou isso, vou direcionar, vou orar por isso. Eu tenho profecias para pessoas que eu guardo, porque não é momento de entregar, é momento de interceder. Então esse é o campo que a Bíblia diz que o espírito do profeta, não é o Espírito Santo, o espírito do profeta está sujeito. Na verdade ele diz o seguinte: o espírito do profeta, ele sabe controlar as emoções e discernir o momento certo da profecia.